A paz do Senhor Jesus, meus amigos, nós estamos aqui para mais uma pré-aula da lição Betel. Que bom nós estarmos aqui, é um prazer, é uma satisfação nós retornarmos para mais uma lição, para que possamos dar a você um auxílio, para que no próximo domingo você possa ter aí um subsídio a mais para lhe auxiliar no seu ensino. Amém? A lição que nós vamos estudar é a lição 4, que será lecionada no dia 25 de outubro, domingo, próximo domingo. O tema é a suficiência de Cristo para restaurar a totalidade do ser humano. Olha que tema importante. O texto áureo deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. E a verdade aplicada é: somente em Jesus conseguiremos obter a restauração em nossa alma. Texto de referência está em Colossenses, no capítulo 2, versículos do 10 ao 15. Não vou ler para nós ganharmos tempo, tá bom? E a gente ganha tempo lá no conteúdo, para não ficar nem muito longo, não ficar muito extensivo o vídeo. Então a gente reduz esse tempo aí de leitura de texto de referência que vai estar aí na sua lição, tá bom? A introdução diz assim, ó: esta lição tem o objetivo de demonstrar que é possível a restauração da totalidade do ser humano pelo poder de Jesus Cristo. Contudo, é necessário que o nascido de novo viva segundo os princípios da palavra de Deus para desfrutar das bênçãos que o bom Deus tem reservado já para a vida nesta terra. Glória a Deus. O 1 diz assim, ó: o mapa de nossa personalidade. Sendo que, o que seria uma suficiência em Cristo? O que é a suficiência? Suficiência é aquilo que está completo, que está pleno, que está satisfatório, ou seja, a nossa vida em Cristo, ela está satisfeita, ela está completa em Cristo Jesus. Eu quero ler aqui para vocês o que Spurgeon, o famoso pregador inglês do século XIX, Spurgeon, disse em relação a isto. Ele diz assim, ó: primeiro, completos sem a ajuda de cerimônias judaicas. Segundo, completos sem auxílio de filosofia. Terceiro, completo sem a intervenção da superstição. Quarto, completo sem mérito humano. Ou seja, em Cristo você não tem mais nada a fazer no quesito que vá suprir ou ajudar o sacrifício de Jesus. Nem cerimônia, nem filosofia, nem superstição e muito menos mérito nosso. Em Cristo nós estamos plenos. Glória a Deus. Eu gostei dessa definição aí do pastor Spurgeon. Eu estou lendo aqui o comentário de William MacDonald, que é o comentário popular. Então nós vamos aqui, de repente, se precisarmos fazer mais uso dessas abordagens para poder dar aí
um recurso para o nosso assunto. Então, o mapa da nossa personalidade. Os psicólogos dizem que a gente pode carregar muitas informações quando recebemos ali dos nossos primeiros anos de vida, de 3 a 6 anos aproximadamente. São um princípio da vida onde a nossa vida é marcada muito pelo aprendizado. Então, sequelas podem ser formadas nesse princípio, dependendo do lar onde a criança for criada, as circunstâncias desse lar. Então, ela pode levar marcas para o resto da sua vida. Isso aí caracteriza aí como se fosse um mapa da nossa personalidade. Mas o subtópico 1, diz a restauração ela é para todos, ou seja, a restauração em Cristo. Paulo vai dizer, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, está aqui na lição, no versículo 13 e 14. Eu vou abrir aqui rapidamente para a gente ler o que o nosso irmão apóstolo Paulo disse concernente a esse assunto. Ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está nos ensinando aqui? Que a vida cristã é uma vida de desafios. Quando eu deixo as coisas para trás, como ele ensina, e prossigo para um alvo, eu estou aceitando novos desafios da vida. É importante a gente atentar que a gente precisa ir avante e enfrentarmos novos desafios e não ficarmos amarrados, atados, presos a experiências amargas, nos prejudicando a nossa vida, quando em Cristo nós deveríamos sermos livres. 1:2 diz, em Jesus obtemos a restauração. Está lá em Isaías 53, que diz aí que o sacrifício de Cristo, as suas feridas, o que ele sofreu para nos dar refrigério. Então a gente tem que crer piamente e nos apossarmos da herança que temos em Cristo. A gente precisa abraçar com certeza e com convicção de que Cristo, ele é suficiente para que nós venhamos a termos uma restauração no nosso ser, nas nossas emoções, naquilo que faz muitas das vezes a gente ficar para baixo, a gente desanimar, a gente ser maltratado no nosso mundo interno. Foco, olha para frente, olha para Cristo, prossiga para o alvo. Isso é importante, porque se a gente prosseguir para o alvo com desafios novos, nós vamos superar os problemas, as marcas que muitas das vezes nos ata, nos amarra e nos paralisa. Aceite os desafios novos, vá avante, vá adiante, crendo que Cristo é com a gente, que Cristo é conosco. Ok? Então nós temos aqui 3, paz de espírito e de coração. Um exemplo quanto à participação divina e humana no processo de desfrutar da paz.
né? Jesus disse isso. Tenho-vos dito isto para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, ou passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Então é importante que a gente acredite nessa paz que Cristo nos dá, que é uma paz que excede qualquer entendimento. O mundo não pode dar, o dinheiro não pode dar, a riqueza não pode dar, o conforto não pode dar, mas Cristo pode nos dar. Presta bem atenção no que diz o Salmo 119, versículo 165. Muita paz tem os que amam a sua lei. Para eles não há tropeço. Ame a lei do Senhor, se apegue à lei do Senhor, se dedique à lei do Senhor, à palavra do Senhor, que há paz para quem se apega à palavra do Senhor. E não há tropeço para essa pessoa. Se apega à palavra de Deus, que a paz de Cristo é suficiente para nos trazer a calmaria, mesmo que em nossa volta esteja uma tempestade. A paz de Cristo, ela é capaz, ela é suficiente para nos trazer a calmaria, mesmo que em nossa volta esteja uma guerra. Essa é a paz que Cristo dá, a paz que se há de manifestar quando a guerra estiver presente. 2, vamos ao tópico 2, que diz: é preciso se desprender do passado. Olha, o passado, ele não pode ser o nosso coveiro. O passado deve ser o nosso pedagogo, que nos apanhe pelas mãos e nos conduza para vitórias futuras. O passado deve ser momentos de aprendizados para que a gente tome como experiência, para que a gente nos fortifique, se torne mais forte, para que possamos irmos adiante com aprendizado na bagagem, para que qualquer obstáculo não nos detenha mais, porque o passado nos preparou para superar novos obstáculos. Então é importante que a gente atente para isso. Não se atenha ao passado. Use o passado como um pedagogo, como um instrutor, como uma forma de aprendizado e não como um coveiro para você ficar atado nele, se carcomendo por dentro e lamentando pelo seu passado. Preste atenção e faça do seu passado um degrau para você ter um futuro melhor, com aprendizados, com superações, de você olhar para você mesmo e falar: Deus me ajudou, eu venci coisas difíceis que achava e acreditava que não venceria, mas Deus foi comigo. A suficiência de Cristo nos dá essas condições. O 2:1 diz: remova as recordações indesejáveis. O profeta Jeremias, escrevendo as suas lamentações, depois de um período de muita inquietação, ele disse que queria trazer à sua memória aquilo que lhe traria esperança. Esperança. Traz à sua memória o que te traz esperança, o que te traz renovo, o que te traz força. Alimenta a sua memória, aduba a sua emoção com coisas boas. Adube a sua emoção com palavras positivas, entusiasmadas. Adube a sua emoção com a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz e que é poderosa para tratar o nosso ser por dentro. Não adube com reclamações, com lamentações, porque isso te amarra, isso te envereda, isso te acaba trazendo
momentos de paralisações. Adube com palavras boas, de incentivos, de autoestima, de certeza de que a vitória vem. Porque Provérbios 23:7 diz que como a gente vê na nossa alma, assim ela é. Então se vê para cima, se vê uma pessoa que Deus é contigo, que você passou por momentos difíceis e venceu por causa da ajuda do Senhor, por causa da mão de Deus, por causa da presença do Espírito Santo. Nós estamos aqui no tópico 2.1 e vamos já aqui para o tópico 2 e subtópico 2, que diz tratamento direto na causa, não no sintoma. Então, esconder o problema não é a solução, negá-lo muito menos. É preciso reconhecer o pecado, confessar, é preciso reconhecer o pecado, confessar, crer no poder de Jesus para perdoar e não mais cometê-lo. Provérbios 28:3 diz que o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A melhor maneira de se livrar de algo é abrindo mão. A melhor maneira de se livrar de algo é você confessando. Já ouviu aquela máxima de que macaco velho não mete a mão em cumbuca? O caçador colocava dentro de uma cumbuca uma banana e o macaco ia lá, colocava a mão dentro da cumbuca, fechava a mão, pegava a banana, fechava a mão e na hora de sair, a mão fechada não saía. E ele ficava arrastando aquela cumbuca, não largava a banana e também não saía, não conseguia soltar a cumbuca. E ele ficava arrastando aquela cumbuca até que ele se sentia cansado pelo peso e o caçador vinha e apanhava a presa. Então é importante que a gente atente para isso. Era tão fácil, era só ele abrir mão, largar a banana e soltar a cumbuca, tirar a mão da cumbuca. Mas ele se apegou à banana e preferiu arrastar a cumbuca, até que cansasse, veio o predador e pegou a presa. O que a gente aprende com isso? Que é melhor abrir mão, pedindo perdão, do que ficar arrastando e sair. Arrastando e ao mesmo tempo morrendo, sofrendo. Então abra mão, peça perdão, reconhece. Isso é importante para que a gente seja livre das amarras que amarra a nossa alma. A pior prisão é a prisão da alma. Paulo esteve preso quando escreveu Filipenses, quando escreveu Colossenses, quando escreveu Filemão, quando escreveu Colossenses. Essas cartas Paulo estava preso, chamada Epístolas da prisão. Paulo estava preso fisicamente, mas a sua alma, emocionalmente, ele estava livre. Então ele escreve aos Filipenses, ele fala, regozijai-vos sempre, outra vez digo, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor, sendo prisioneiro. Por quê? Porque prisioneiro ele era fisicamente, mas a sua alma estava mais livre do que muitas almas que estão aí livres. É importante a gente atentar para isso, porque isso faz a gente ver com outros olhos que nós estamos livres no corpo e às vezes presos na alma. E Cristo quer nos libertar. A suficiência de Cristo nos supre em todas as áreas. Então é importante a gente não ficar arrastando aí com a mão na cumbuca, porque o predador vem aí para nos pegar como presa. E Cristo já nos libertou.
a paz que cura. A paz que cura. Então é importante que a gente, como eu já havia dito, que você saiba viver em paz. Tenha uma inteligência emocional. Isso é importante. Inteligência emocional, não ficar se aborrecendo com qualquer coisa, se irritando com qualquer coisa. Vive uma vida feliz, alegre, extrovertida. Ria de você mesmo quando você se der mal. Não fique irado, aborrecido com qualquer coisa, que isso não vai te levar, não vai nos levar a lugar nenhum, a não ser em momentos irritadiços, desconfortáveis, às vezes conosco mesmo, às vezes com o nosso próximo. Tenha paz, é bom vivermos em paz e é muito bom quando a gente transmite essa paz aos outros e as pessoas chegam perto da gente e falam assim: você me traz tanta paz. É a paz de Cristo que faz isso. Tópico 3 diz: o inimigo não quer que alcancemos a cura. É verdade, o inimigo, a intenção dele é que a gente fique doente na alma. Porque pior do que um corpo doente é o doente do corpo. Ele quer nos manter doente do corpo. Mas Cristo nos traz cura. Oh glória! Cristo nos traz cura. Tópico 3, subtópico 1. Não dê ouvido às mentiras do diabo. O diabo vai usar mentira. Ele vai tentar afetar a sua mente. Aquela máxima de Lutero, que era um provérbio chinês, mas que Lutero usou, e com acréscimo ele dizia assim: você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer ninho. Você não pode impedir que um pensamento mau venha à sua mente, mas você pode impedi-lo de que esse pensamento mau seja alimentado, de que esse pensamento mau se materialize. É importante, atente para isso. Isso é função nossa. O pensamento pode vir, dar comida para ele, dar força para ele, dar sustentabilidade para ele, é nossa parte. Então que Deus nos ajude a rechaçarmos as mentiras que o diabo tenta incutir nas nossas vidas. Não dê ouvido às mentiras do diabo. 3.2. Devemos confiar em nosso pastor. Bom, todo pastor deve ser pessoas a quem devemos confiar. Todo pastor deve ser pessoas a quem devemos confiar. Ainda que a gente entenda que hoje caiu-se muito em descrédito a categoria de pastor. Segundo eu li no livro do pastor Hernando Dias Lopes, De Pastor a Pastor, os 3 P's menos acreditados no Brasil: polícia, político e pastor. É isso mesmo, os 3 P's menos acreditados no Brasil. O pastor está aí incluso. O que nos traz tristeza, mas é uma realidade. Espero que você possa confiar no seu pastor. Espero que você possa ter um pastor que você possa acreditar. Acreditar nele. Espero, porque ainda temos bons pastores, homens de Deus. Agora o comentarista aqui, numa visão do comentarista, ele diz que o pastor vela por nossas almas, pois um dia ele há de dar conta dela, conforme Hebreus 13, versículo 7. Vamos tentar dar uma explicação aqui dentro de uma linha de pensamento, para a gente poder pontuar isso aqui e você analisar de acordo com o seu entendimento.
Hebreus 13, 17, diz assim: obedecei aos vossos pastores, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Eles velam por nossa alma como quem... Tá ali, ó, como quem deve prestar contas. O como determina que o texto é um símile. Ele zela por nossas almas, semelhante que fosse dar conta das nossas almas. Mas a responsabilidade ela é pessoal. Está lá em Romanos capítulo 14, versículo 12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Agora o pastor, se ele não executa a sua função de cuidar do rebanho de maneira como deve ser, como é ensinado na Bíblia, ele vai dar conta do mau exercício do seu pastorado. Agora, em relação a nós somos responsáveis pelas nossas próprias vidas. Ele é responsável por te ensinar, por cuidar de você, por te proteger, por te dar a genuína palavra. Se ele não fizer isso com eficiência, ele será julgado pelo mau exercício do chamado. Se ele se aproveitou, se ele foi ganancioso, se ele arrancou a lã, o chifre, o leite e usufruiu, se completou com isso, aí ele vai acertar a conta dele com Deus. Pontua isso aí e analisa direitinho esse ponto aí ao crivo da palavra, para que isso fique bem claro aí no nosso entendimento. Vida com abundância. O Senhor Jesus, o bom pastor, revelou que enquanto aos que procuram roubar, matar e destruir, ele veio para dar vida e vida com abundância. Assim como a liderança que mata, rouba e destrói, Jesus, ele veio dar vida e dar vida com abundância. É importante que a gente entenda isso direitinho e que a gente ensine a nossa classe a importância da fé e da obediência à palavra e da apropriação ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém? Então a gente fica aqui com mais um subsídio aí dessa lição, que é a lição 4. Que Deus abençoe a sua aula aí no domingo. Não se esqueça, ore pelos seus alunos, jejue por eles. Faça aí uma dedicação, uma consagração a Deus pela vida deles. Deus abençoa a sua escola dominical, a sua classe. Deus abençoa a lição que você irá lecionar no domingo. Lembrando que a vida do professor é mais importante do que a lição. A unção não sai da lição, a unção sai da vida de um professor consagrado a Deus. Atente para isso. Então nós estamos terminando aqui o nosso comentário. Vou pedir a você que comente, dê aí um like, um amei, aperta o sininho aí, se inscreva no canal, divulgue, compartilhe, mostre para o seu amigo e seja bênção na minha vida, seja bênção na vida dos seus amigos, irmãos em Cristo. Fica aqui os nossos agradecimentos. Até a próxima lição. Um abraço, um beijo no coração. Fiquem com Deus.